Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de número 1 a seguir, vai nos dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ele disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3: E então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E tu e teu filho viveis do resto. Em 2 Reis, querido, capítulo de número 4, essa foi a mensagem da noite de ontem, no grande culto Liberta-me de Mim, culto de libertação, pregada sobre a vida, ministrada sobre a vida da nossa irmã missionária Helena, esposa do nosso irmão Diácono Josias. No segundo livro aqui de Reis, vemos que o Senhor agora usa a vida de Eliseu, por meio dele opera 5 milagres, por meio do profeta Eliseu. Dentro deste capítulo, 5 milagres são operados ali, que alteram, querido, completamente o contexto em que está inserido, que muda a história de pessoas ali, tendo certeza que é o desejo de Deus fazer o mesmo em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Como Deus almeja fazer o mesmo através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida. A Bíblia vem nos dizer, dentro do capítulo 4 do segundo livro de Reis, que 5 milagres são operados aqui. 5 pessoas têm sua vida, têm sua situação, têm seu contexto mudado, porque uma pessoa se permitiu ser instrumento de Deus na vida daquela sociedade ali a qual ele estava inserido. Como eu disse, o capítulo 2, o segundo livro de Reis, o capítulo 4, abundantemente marcado pelo poder de Deus na vida de Eliseu, na vida
desse grande sucessor de Elias. E ele começa o seu ministério, querido, sendo usado poderosamente, porque assim, aquele que se disponibiliza, aquele que se entrega à vontade de Deus, Deus o projeta para mudar a história de muitos. No capítulo 4 aqui, Eliseu agora é levantado. Eliseu agora tem a vida marcada pelo poder de Deus em todo o seu ser. O profeta aqui, vemos ele nas intercessões maravilhosas e do poder de Deus e sua abundância na presença de Deus. Eliseu agora está aqui, trabalhando para o reino do Senhor. E quem sabe, meu amado e minha amada, você não tem entendido algo que ecoa até hoje na eternidade. A quem enviarei e a quem há de ir por nós. Nesse primeiro relato aqui, quando se inicia o capítulo 4 do segundo livro de Reis, vai falar de uma mulher que agora se torna uma viúva. O seu marido acabara de morrer. Nesse primeiro relato aqui, é de uma viúva pobre do profeta. De um homem que dedicou a sua vida, como ela mesmo diz ao chegar na casa de Eliseu, que dedicou, enquanto teve fôlego de vida, a servir a obra do Senhor, a ser preparado, a ser um profeta na casa de Deus. Sim, meu querido, uma viúva pobre de um profeta. A mulher vai agora até Eliseu. Por que que ela vai, querido? Porque o problema, porque a luta, porque a dificuldade, porque as dívidas lhe batem a porta agora. Lhe batem, querido, a porta agora. E quantas vezes, querido, nós estamos como essa mulher, enquanto estava tudo bem, ela não procurou os caminhos de se encontrar com a palavra de Deus, quem sabe? Mas quando o credor bateu a sua porta, e ela abriu naquele dia a sua porta e deparou com uma das maiores provações, a qual ela não tinha meios para prover, querido, a resposta, para prover a solução daquele problema. E quem sabe você que me ouve, o credor já bateu a porta, a luta está aí, o problema está aí, a dificuldade está aí, e você já procurou em tudo e em todos, e indo de mal a pior. Mas deixa eu dizer algo da parte do Senhor: ainda existe, querido, homens sérios, ainda existe mulheres sérias, que se você procurar no momento da angústia, ele se mostrará, querido, um instrumento de Deus na sua vida, na vida da sua família e dos seus familiares. O credor batera na porta dela, dizendo que por toda a vida, por toda a vida que aquele homem tinha, seu marido era agora fiel a Deus, seu marido era temente ao Senhor, o seu marido era, enquanto fôlego de vida teve, ela disse a Eliseu, olha, ele serviu ao Senhor, ele serviu a propósito. Mas agora, tendo morrido ele, o sustento da casa acaba, a provisão da casa acaba, foi-se embora
junto com ele. Foi-se embora, junto com seu esposo. Com isso, querido, com o provedor morto, com isso, as dívidas começaram a crescer e cresceram ao ponto ali que os credores ameaçam aquela mulher dizendo: dai-me os seus filhos, os dois, como escravos, para quitar o débito que você e seu esposo têm comigo. Para quitar o débito. E quantos, querido, não tem atitude dessa mulher? Porque o ser humano, às vezes, para resolver situações, procura o caminho mais fácil. E o mais fácil para aquela mulher, se ela pensasse na facilidade, era entregar os seus 2 filhos, pronto, a dívida estava paga. Era menos 2 bocas para ela sustentar. E ela poderia estar livre ali para seguir a sua vida em diante. Mas precisamos entender algo que ministramos poucos dias aqui. Quando a Bíblia fala que Jesus chega à aldeia de Naim, encontra ali uma viúva saindo com um único filho que tinha morto. Sabemos que quando morria o marido, aquela mulher passaria a ser dependente totalmente dos filhos. Se ela dá os filhos ao credor, quem seria por ela? Ela seria entregue à própria sorte. Quem sabe você já se entregou à própria sorte, porque recusa andar nos caminhos do Senhor, recusa a receber uma orientação de um líder sacerdotal, recusa a receber uma orientação de um líder do ministério de mulheres, de homens, de jovens, de adolescentes, de crianças. E está entregue à própria sorte, querido, se entregando às drogas, às paixões desse mundo tenebroso, entregando aos vícios. Mas aquela mulher não. Aquela mulher entende que a melhor coisa é manter a herança, as heranças que Deus deu a ela. Porque filhos são heranças de Deus. E ela não escolhe o meio mais fácil para poder viver a vida. Porque o meio mais fácil sempre será a escolha pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, pelo pão vivo. E aquela mulher então, querido, ali, ela vai até Eliseu. Ela vai com a esperança de que ele possa lhe ajudar a resolver aquele problema. Há um Deus, querido, que quer te ajudar a resolver essa problemática, trazendo a solucionática da palavra de Deus ao seu favor. A quem você tem recorrido até esse momento? Ela vai até Eliseu porque cria nela a esperança. A fé dela não está enferma, a fé dela não está doente, a fé dela não está precisando ser ressuscitada, mas ela está com a sua fé ativa. Ela está agora, querido, procurando agora. Por isso eu te convido mais uma vez a estar conosco no local onde profetas de Deus estarão reunidos hoje às 5 horas no Gessel Perseverança. Ela vai até a casa do profeta na esperança que ele possa lhe ajudar a resolver esse grande problema. Mas quando ela chega ali, o profeta lhe lança uma pergunta, e o profeta pergunta o que ela tem em casa.
Muitas das vezes não vivemos o milagre porque escondemos quem nós somos. Muitas vezes não vivemos milagres porque não queremos, aleluias, colocar à mercê do reino de Deus o que temos em casa. Muitas vezes não vivemos o sobrenatural porque a nossa fé está enferma. Nós não acreditamos mais. Ontem, meu amado, eu cheguei a dizer isso para a igreja. Quando eu dobrei o meu joelho, o Espírito veio e disse: filho, não ore para a saúde física, mas ore pela saúde da fé que está morta dentro de muitas pessoas. Muitos perguntam por que Deus não faz os mesmos milagres que fez antigamente. Muitos perguntam se Jesus disse que nós faríamos obras maiores, por que essas obras não são feitas? Se nós olharmos a igreja primitiva, os apóstolos tinham fé para poder curar, mas o povo também acreditava que através da oração imposta das mãos daquele homem, os milagres aconteciam. Homens e mulheres que acreditavam que quando homens passassem ali, se colocassem os enfermos ali na beira da estrada, simplesmente o tocar das sombras desses homens, eles seriam curados. Meu querido, a fé, ela é recíproca, ela tem que ter fé do profeta, mas aquele que vem até o profeta tem que ter fé e disponibilizar o que tem em casa para a obra e o reino do Senhor. Sim. Sim, meu amado. E a orientação de Deus, deixa eu ser fiel com a palavra de ontem. A orientação de Deus foi que ela fosse e pegasse um número de vaso que ela achasse suficiente. E muitas vezes o milagre não acontece, sabe por quê? A gente pega um mísero vaso e já acha pesado demais. Já pensou se ela pega um vaso só emprestado? Vai depender do seu empenho, da sua força, da sua gana, da sua garra. O quanto você quer viver esse milagre. Fé, querido, enferma. A igreja do Senhor está enferma na fé. Um cutículo mal tirado e deu uma inflamaçãozinha no dedão do pé, é motivo de eu não adorar o Senhor. É motivo de eu não estar no local que Asaf falou: olha, eu olhava a prosperidade do ímpio e quase desfaleci. Porque hoje, querido, hoje, o maior paralítico não é aquele que está na cadeira de roda, é aquele que tem pernas sadias e que não encontra os altares do Senhor. E Asaf, ele vai dizer, no salmo que lemos ontem: eu quase vacilei, mas eu entrei para dentro da sua casa e o Senhor me fez ver que eles estão na altura, mas são como lugares escorregadios. É nos altares do Senhor que eu encontro, querido, as respostas que eu necessito. É diante de homens sérios, profetas de Deus, homens separados, que não temam nada a não ser pecar contra a palavra do Senhor e o próprio Deus, que ainda existe nos nossos dias atuais, é que vai mudar a tua história. Mas sentimos muito cansados. Imagina se o cansaço batesse aquela mulher, ela perderia. Temos perdido coisas, querido, porque somos acomodados, somos relaxados, somos negligentes, somos mentirosos, somos hipócritas com a palavra do Senhor. É por isso que a chave não tem virado, é por isso que as promessas não têm chegado. É por isso, querido, que a vasilha de azeite continua dentro da nossa casa e ela não transborda, porque não temos fé suficiente de sairmos do nosso comodismo e buscarmos vasilhas numéricas para aquela vasilha se tornar bênção em nossas vidas. O profeta pergunta, e se o profeta te perguntasse nesse momento, o que você tem para oferecer?
O que você tem para que Deus possa usar para mudar o contexto miserável que a sua vida se encontra? Porque a pergunta que ele faz o profeta pergunta o que ela tem em casa. Ela responde que não tem nada a não ser uma botija de azeite. Está entendendo o que Deus está falando? Ela tinha a solução do problema dela bem perto dela, mas ela não percebia, porque olhava com olhares carnais, querida, com uma fé a qual ela ainda não possuía. E o profeta está dizendo para ela que a solução não era ele para ela, mas o que ela tinha em casa, o que ela tinha na vida dela. A botija de azeite parada numa estante, num armário, ou até mesmo, querido, numa mesa, não vai solucionar o seu problema. Ela só vai solucionar se você destampar ela. E olha o que o texto diz. E então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. O versículo de número 5 diz: e partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E o verso 4 diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos emprestados. Querido, deixa eu ser bem prático para você entender. O azeite, ele estava ali. O azeite existia na vida daquela mulher. A botija estava lá, intocável. Não sei por que motivo ela não mexia. E a solução do problema estava tão perto que ela não conseguia ver. Porque assim, a sabedoria de Deus é loucura para o servo carnal, para o ser humano. Para o milagre acontecer, querido, o azeite tem que ser derramado. O azeite tem que sair do recipiente e entrar em contato com os vasos. Só em contato, só entornando, só entrando em contato com o vaso, aquela botija prosperou. Você não pegou, querido. Sabe por quê? Sua vida não sai da mesma mesmice? Porque esse vaso, essa botija é você. Que Deus está te perguntando: o que você tem para ser usado por mim? O que você tem para ser usado pela minha vida? É por isso que quando Davi agora está atrás da malhada, há um chifre, querido, há um vaso, como diz algumas traduções, cheia de azeite, endereçado à cabeça do próximo rei, que era Davi. É por isso, querido, que ele, ao chegar na sua casa sem entender nada, ele dobra o seu joelho e aquele vaso de azeite agora é destampado. E quando ele percebe que vai ser destampado, ele diz: espere um momento, profeta, deixa eu pegar algo ali, porque eu não quero que você só derrame, eu não quero só que o meu cálice encha, mas eu quero que ele transborde. É por isso que ele coloca um cálice ali
ali debaixo da sua cabeça e diz: agora derrama azeite, mas não pouco, derrama até meu cálice transbordar, porque ele sabia que quem estava à volta precisava receber o que ele estava recebendo, precisava que a glória que estava, o Espírito que passou a habitar nele, habitasse nos seus irmãos, habitasse no seu pai, habitasse em sua mãe. Meu querido, Deus não quer só te encher, porque cheio você já é, porque ele habita dentro de você. Ele quer que você transborde, ele quer, querido, que você seja derramado, o que está na sua vida, na vida dos vasos que ele tem colocado em sua volta. Mas forte o seu caráter, porque com o caráter que você tem, você não vai derramar nada em ninguém. Em ninguém. Quando ela deita o azeite que está naquela botija, e o azeite em contato com outros vasos, muda a história dela e a história dos seus filhos. Davi, ele entendeu isso. Porque aquele que é escolhido, ungido de Deus, ele não quer a glória só para ele, ele quer repartir com todos que estão à volta. Você quer esse milagre para quê, querido? Você quer essa casa, esse carro, esse salário alto para quê? Só para você? Enquanto você não aprender que o milagre que Deus está te dando nunca foi você, mas foi as pessoas que estão à volta, você vai viver a mesma mesmice que você está vivendo. O milagre não era só para aquela mulher, o milagre também era para os filhos dela. Sim, para os filhos dela. Para os filhos dela, querido, o milagre era. Você quer o milagre para quê? Você quer a bênção para quê? Você tem que se aprender, meu amado. Que Deus não quer te levar para o local de culto para você ser cheio. Deus quer que você transborde, porque quem transborda enche os vasos ao lado. Quando aquela botija começou a encher, a tendência dela era esvaziar. Mas quando ela foi deitada em outros vasos, o que estava dentro dela às vezes, amado, Deus me usa, Deus me batiza com o Espírito Santo, Deus me dá dons, Deus me ensina a pregar, me ensina a orar. Para quê? Para você falar que tem? Aí quando você chega no local de culto, parece uma estátua sentada ali nos bancos, parece com um parafuso, com a madeira ali, os ferros que seguram o banco, não ora para ninguém, não se derrama o que está sendo derramado na sua vida nos outros vasos que estão ali. O milagre dela só aconteceu porque ela estava disposta a seguir a orientação do profeta. E o que ela tinha, derramar em outros vasos.
O que você está segurando que Deus está mandando? Libera na vida de outras pessoas. Eliseu ordena que ela vá por toda a vizinhança e pegue ali quantas vasilhas puderem. Querido, seja sincero, se o seu milagre dependesse da sua vizinhança, de pedir emprestado, como seria? Se o seu milagre dependesse hoje do seu esforço, do esforço que você faz em estar na casa de Deus, lendo a palavra de Deus, sendo instrumento de Deus, será que ele aconteceria da mesma forma? Será que você teria disposição, essa disposição que você tem? Pergunta isso para você. Eliseu ordenou aquela mulher, vá por toda a vizinhança e pegue quantas vasilhas você puder. Você pegaria? Você vive tão cansado, tão cansada. Se o seu milagre dependesse hoje da sua força, quantas vasilhas você conseguiria? Quantas vasilhas? E em seguida ele disse a ela assim, olha, deve se trancar em casa. E com a botija que tem azeite, encher as outras botijas. Quem sabe, meu amado, estou dizendo para você aqui, o que você tem, Deus quer usar. Mas há tanto tempo, nem cheio e nem cheia você é. Porque já desprezou a palavra de Deus, já desprezou o bom conselho e escolheu fazer da forma que você acha, da forma que você quer. Sim. Se você não tem nem sua vida cheia, você vai encher quem? A mulher só pôde encher a outra vasilha porque a botija que ela tinha estava cheia. Você está cheio. Deixa eu ver o que você está. Eu estou cheio, sim. Você mesmo, da sua potência, da sua arrogância, do seu compromisso, da sua preguiça, da sua vida secular. Que só tem que levar. Agora, será que estamos cheios da presença, da unção, do azeite que Deus derramou sobre a vida de Davi? Querido, eu sei que aqui uma provisão para ela pagar. Isso aqui é literário. Mas vamos trazer para o amplo espiritual, vamos fazer um paralelo. Eu como botija, será que eu estou sendo solução para a vida de alguém? Eu como servo do Senhor, será que eu estou sendo solução para alguém? A Bíblia diz que o profeta diz para ela, vá
Entra para dentro da sua casa. Gessel na veia. Porque o Gessel, ele tem esse contexto de você usar o seu talento. Você não se diz de talento, você não se diz profeta, você não se diz homem e mulher usado por Deus. Através do Gessel. Sim, aquela mulher entra, ela e os filhos, onde houver 2 ou 3, ele se faz presente. Ela se tranca ali dentro em Gessel. E em Gessel o azeite multiplica. E em Gessel ela doa para o reino ali o que ela tinha dentro dela. Sabemos que somos moradas de Deus. Ali a casa é casa mesmo, como eu estou aqui, você vê paredes atrás de mim. Mas o azeite, querido, existe dentro de você. Você é casa de Deus. O que você tem dentro dessa casa? Para poder ser derramado na vida de outros. Para poder, querido, pagar a dívida que está à tua porta. Vá, fecha a porta atrás de você e seus filhos e derrama o que você tem em casa nos vasos. Não saia de casa, querido, hoje, amanhã, vazio. Não saia de casa esperando ser cheio, você já tem que sair de casa cheio para transbordar em vasos que Deus fará entrar hoje no Gessel, amanhã ali no local de culto, para ser cheio através da sua vida, através da palavra de ânimo que vai sair dos seus lábios, através da unção que Deus vai fazer transbordar da sua vida, meu querido. Ela, querido, foi e fez conforme a palavra do profeta. E sabe o que aconteceu? Ela deitou o azeite e o azeite em contato com aqueles vasos, todas as muitas vasilhas foram cheias com o azeite. Sim, foram cheias com azeite que havia em apenas uma delas. Todo grande reavivamento começou através de um. Aí você deve estar perguntando assim: Deus, aí lembra do primeiro amor? Que você não media esforço para estar na casa de Deus, você não media esforço para ser instrumento de Deus, para pregar, para cantar, para orar, para ler a palavra. A Bíblia diz que o azeite só parou porque acabou-se os vasos. Aí você parou de ter contato com vasilhas que precisam ser cheias, com pessoas que precisam receber a Cristo como você recebeu. Lembra quando você, querido, fazia a obra? Lembra quando você pregava a palavra? Lembra quando você orava com as pessoas? Lembra quando você visitava? Lembra quando você era atuante no local de poder e azeite na sua vida se você não reparte com ninguém?
Se você não deita o poder, como volta aonde você caiu, levanta lá, toma aquela postura de vaso cheio de azeite, que em todo momento que o vaso vazio encostava em você, as coisas eram transformadas, as coisas eram mudadas. Sai dessa rotina de preguiça, de desculpas, que é desculpa só para outro ser humano, para Deus não é. Para de viver essa vida à margem que você escolheu viver e quer viver o sobrenatural. Volte, querido, reflita nessa palavra, reflita nessa pergunta: o que você tem em você? O que você tem em casa? Para que eu lhe possa te apresentar a solução. O que você tem aí a oferecer para que o seu milagre aconteça? Deus não é Deus de barganha, não. Mas Deus não é Deus de desperdício. Davi não está sendo louco em dizer: enche até derramar, até transbordar. Deus fez isso na vida dele porque entendeu que a causa do coração dele era nobre. O desejo dele era que aquilo que estava sendo derramado sobre ele impactasse a vida de outros. Amanhã encontraremos no local de culto, primeiro com a escola bíblica dominical, nosso primeiro culto, depois o grande culto de ceia. Venha disposto a ser transbordante e encher vasos que entrarão ali, que precisarão do transbordar da sua vida, precisarão de uma atitude verdadeiramente sua. As vasilhas que Deus trará para ouvir dele através da sua vida. Comece hoje a se Eu te desafio, querido, e digo para você que não só o seu contexto mudará, mas o contexto daquelas vasilhas. Senhor, feche teus olhos. Oremos ao Senhor. Deus nunca falha. Deus não falhou no momento daquela mulher mais precisava, mas ela não falhou em derramar daquilo que tinha naquilo que não tinha. E aquilo que tinha continuou tendo, e aquele que não tinha passou a ter. Essa é a obra que Deus quer realizar na tua vida. Por isso Ele não vai falhar com você se você não falhar com Ele. Quando Ele começar a te transbordar, você se derramar na vida de outros. Olhe aí a Deus, querido, agora, nesse momento. Olhe a Deus aí nesse momento. Algumas atitudes
direção de Deus. Siga a direção de Deus, por mais estranha que pareça. Deus é multiplicador e abundante em tudo aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Ele supre as nossas necessidades reais, mesmo em contextos contrários da minha vida e da sua vida. Ele honra, querido, a memória de seus servos fiéis, como Ele honrou a memória daquele homem que já descansava nele. Essas atitudes precisam permear a sua vida. Sim. Deus, revitaliza a fé dessa mulher, desse homem. Pai querido, hoje a igreja não tem tido fé, Pai, que chegando no local doente sairá curado. A igreja que diz que tem fé não crê. Como não crê, Senhor? Não crê. Não é que os lábios falam, porque os lábios falam que crê, mas a atitude de uma simples dor de cabeça é motivo dela não estar ali acreditando no local de culto que o sacerdote impunhará as mãos e aquela dor irá embora. O milagre irá acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, reaviva a fé em nós. Essa fé morta saia e que uma fé viva entre nesses corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso saber o que fazer, mas preciso saber a quem recorrer. Grave essa daí no seu coração, frase da nossa irmã missionária Helena. Querido, mesmo que tudo na sua vida pareça impossível, Deus está te perguntando: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Eu observo, queridos, 7 coisas na vida dessa mulher. Quero repetir para você aqui, para nós findarmos essa live. Primeira atitude, a primeira coisa importante a destacar aqui, dentro desse texto, de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. A atitude da mulher em não conformar com a miséria e buscar a Deus. Segundo, coisa importante que eu vejo dentro desse texto: Deus é poderoso para usar o pouco que temos para mudar a história minha e de todos que estão à nossa volta. Ainda que nos olhem, nos achem pequeno, ainda que achem que Deus não é conosco. Ei, Davi, há uma botija de azeite endereçada ao seu nome. Terceiro, esteja com o coração aberto à direção que Deus está te dando. Quarto, siga a direção de Deus, ainda ou por mais que estranha pareça para você, siga a direção que Deus está te pedindo, ainda que seja estranha. Quinto, Deus é multiplicador e abundante em pegar aquilo que não é e fazer ser em sua vida. Sexto, Ele supre as nossas necessidades reais, mesmo em contextos contrários. Puxa na memória, como diz Jeremias: eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Mesmo em contextos contrários, Deus é contigo. E sétimo e último, Ele honra a memória
do servo fiel. E ele quer honrar a sua memória. Querido, sai desse comodismo, por favor. Trabalhe no local de culto, trabalhe aonde você é membro. Tem azeite na sua vida que você está guardando só para você, não pode ser guardado. Deixe as vasilhas vir. E quantos você puderem alcançar, querido, alcance. E esse azeite que você não tem visto nem na sua vida voltará a fluir como fluiu no primeiro amor, querido. Ele parou de fluir porque você parou de entrar em contato com pessoas, com vasilhas que Deus tem entrado e você não tem ouvido, tem negligenciado o chamado de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus em sua vida. Sim, sim. Mude hoje, se torne um líder de Gessel, abra sua casa, se torne um anfitrião, volte a ser o instrumento que Deus te levantou para ser. Volte a acreditar no poder da oração, que pode te tirar, querido, dessa enfermidade. Pare de confiar, não estou falando que você tem que parar de tomar os medicamentos, não. Continue, mas crê além dos medicamentos que Deus pode te curar de uma vez por todas. Sim, sim, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Você crê nisso, querido? Você crê? Vai se derramar na vida de alguém domingo? Não espera domingo, não. Começa agora aí. Se derrama. Se conserta. Volta a ser o vaso escolhido de honra na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor tem vasos de honra e vasos de desonra. Quais são os vasos de desonra? É aquele que enche, fica cheio e não se divide com ninguém. E as pessoas entram e saem. E a sua vida não é transformada porque você tem sido covarde. Que Deus tenha misericórdia de ti. Querido, essa é a palavra de hoje para a sua vida. Pense nela. Reveja ela. Eu sei que ela travou um pouco aí, tá? Mas tenha paciência, Deus tem falado nesses dias sobre isso no meu coração. E vai falar no seu coração também, eu creio. Queridos, chegamos ao fim dessa live. Quero te agradecer por acreditar nessa live. Por ser um parceiro, por ser um mantenedor, por ser um investidor da Igreja Metodista Wesleyana. Você está investindo em vidas que vão ali, e eu prometo a você, querido, que eu vou ser transbordante nela. Quem me conhece sabe que eu sou transbordante até demais na vida de pessoas. Porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é dele. E um dia o dono do machado vai me pedir o machado de volta. E eu quero entregar com ele afiado, como ele me deu, e com muitas obras relatadas por ele. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Não seja só cheio, mas a partir de hoje passe a pedir a Deus o que Davi pediu. Não só me enche, mas me transborde. Não só dê para mim, mas o que o Senhor der para mim eu vou dividir com outros. E você vai ver a história da sua vida sendo mudada. Saia dessa preguiça espiritual. Saia dessa deficiência não física, mas espiritual que você se encontra. Saia dessa paralisia. Saia dessa fé morta que você tem. E peça a Deus uma fé viva, que acredite em todo momento no milagre de Deus. Querido, divulgue aí o nosso pedido. Me siga nas redes sociais. Facebook, Leonardo Malaquias. Instagram, @Leonardo Malaquias. E lá no canal do YouTube, 149, vamos bater 150 pessoas inscritas, vamos lá? Quem sabe se até terça-feira
nós não chegamos a 160 ou até 200 pessoas inscritas, batendo aí essa primeira meta. Aí vamos arrumar 300 pessoas. Vamos lá, querido. Divulgue o canal, peça às pessoas, faça como essas duas últimas pessoas que agregaram aí ao nosso canal no YouTube, Leonardo Malaquias. Você me encontra lá. Querido, seja uma pessoa que ora, uma pessoa que é membro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia e seja um parceiro. Olha aí a agência, a conta, Banco do Brasil, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Ou pelo WhatsApp 033 98812 6732. Que Deus te abençoe com 30, 60 e 100 vezes mais. Beijo no seu coração. Te aguardo hoje. Gessel Perseverança, Rua do Leão, 566, Casa do Paulo, Júlio e Francisco, o Chico. Atrás ali dos prédios aqui no Atalaia, atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal. E amanhã às 18 horas te aguardo para o nosso primeiro culto, EBD, Escola Bíblica Dominical, e o segundo culto às 19h20. Às 19h20 te aguardo, querido, para o grande culto de ceia. Mas vem, querido, não se atrase com a Escola Bíblica Dominical, teremos um momento ali muito bom, a qual sua vida vai ser impactada. Venha se derramar na vida de outro, venha transbordar. Aonde? Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia, lugar de esperança. Vem, a igreja está situada na rua 31, número 77. Uma equipe de vencedores aqui te aguarda, querido. Ainda que você esteja vazio, há muito azeite dentro dessa casa para ser derramado na sua vida, mudando a minha vida e a sua vida, a nossa vida, cheia da unção e do poder de Deus. Que Deus eleve a face dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Deus, querido, faça resplandecer a face dele sobre a sua e te dê a paz do Senhor. Até terça-feira com a live Café com Pão. Te aguardo. Vamos lá, rumo a 200 pessoas inscritas no canal. Lá no canal Leonardo Malaquias. Se inscreva-se lá e Deus abençoará o desejo do seu coração. A paz do Senhor.